Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Jesus convida para com Ele viajar. Uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho Ele mandou. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar, não pode agradar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. Vai operar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz, porque tu precisa. Conta pra Jesus. Porque tu precisa. Conta pra Jesus. Vai abalar o mundo, vai abalar quando Jesus voltar. Vai abalar o mundo, vai abalar quando Jesus voltar. Vai abalar. Cristo descendo, céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar o mundo, vai abalar quando Jesus voltar. O mundo vai abalar. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. O poder de Deus é fogo para queimar. O poder de Deus é fogo para queimar. Se você entrar neste fogo, você vai ficar transformado. Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado.
Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos, meus irmãos, aleluia, já ler a palavra de Deus. Chamou o povo para oração, mas o povo não quer oração, né? Só Deus, né, meus irmãos? É o que está vivendo o mundo hoje, aleluia. O desejo, meus irmãos, das coisas da carne se tornou mais principal do que a oração para eles, aleluia. E Jesus nos ensinou que nós devemos estar 24 horas por dia em oração a Deus. Ô pastor, mas como assim ficar 24 horas orando? Não, meus irmãos, a oração em espírito diante de Deus, você tem que estar com o seu pensamento ligado ao Senhor Deus do nosso Pai a todo momento de nossa vida. Precisamos estar ligados no trono do Senhor, para que possamos, meus irmãos, estar apercebidos no momento em que Jesus vem buscar a sua igreja. Porque vai haver, meus irmãos, um grande desespero. Porque quantos, meus irmãos, milhares de pessoas não estão apercebidos acerca da vinda de Jesus e serão pegos desapercebidos, aleluia. Devemos, meus irmãos, buscar de Deus em oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Devemos buscar de Deus em espírito e em verdade. Não pode haver engano, meus irmãos. O mentiroso, o enganador, ele já vem, meus irmãos, desde muitos anos atrás. Meus irmãos, no tempo antigo havia muitos mentirosos. No tempo de Moisés, meus irmãos, havia muitos ali que eram mentirosos, enganadores. Eles não viviam em espírito e verdade diante de Deus. O coração estava voltado para as coisas do mundo. Aí, meus irmãos, quando vinha a dificuldade, eles começavam a falar com Moisés, a discutir com Moisés: tiraste nós lá do Egito para morrer aqui? Moisés, você tirou nós do Egito para passar fome e sede aqui no deserto? Foi para isso? E Deus, meus irmãos, ali supria através da oração de Moisés. Deus, meus irmãos, Moisés tinha uma amizade grande com Deus. Era tão grande, meus irmãos, a amizade que Moisés tinha com Deus, que um certo dia Deus, meus irmãos, disse para Moisés: eu vou enviar um anjo adiante do povo para que guarde, para que ninguém venha tropeçar, nem escorregar seus pés para a direita ou para a esquerda, mas para que fique guardado em minhas mãos. E diz a palavra de Deus que Moisés, meus irmãos, falou para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor vá, não quero que o anjo vá, eu quero que o Senhor vá na nossa frente. Não envie o anjo, ou o Senhor vai ou risca o meu nome do livro da vida. Olha que confiança, meus irmãos. Eu queria perguntar hoje, meus irmãos, a estes pastores, meus irmãos, das igrejas grandes, ministério tão grande, com 5, 6, 7 mil membros dentro da igreja, se eles tinham, meus irmãos, essa convicção que Moisés tinha. Será que eles tinham essa convicção de dizer isso para Deus? Será, meus irmãos? Pode riscar o meu nome no livro da vida, mas eu quero que o Senhor vá, aleluia. E Deus, meus irmãos, ouviu Moisés, porque, meus irmãos, quando Deus falava com outros profetas, Deus falava, meus irmãos, por parábolas, Deus falava por revelações ou por profecias. Mas com Moisés, Deus, meus irmãos, se levantava do trono e falava, meus irmãos, frente a frente com Moisés, ainda que ele nunca viu a Deus, mas ele sentia a graça e o poder de Deus em sua vida, aleluia. Moisés, meus irmãos, foi um homem, diz a ciência, os entendidos, meus irmãos, que Moisés foi um homem que da cintura para baixo era, meus irmãos, um homem comum, normal, mas da cintura para cima era considerado como Deus, aleluia, porque
porque vivia em santidade diante do Senhor. A palavra de Deus revela, meus irmãos, que Moisés subiu ao monte uma das vezes, ele ficou lá 39 dias. 39 dias ele ficou no monte, e diz a palavra de Deus que ele não comeu e nem bebeu. Não comeu, não bebeu e nem foi ao banheiro. 39 dias ele viveu em santificação, meus irmãos. Aleluia! Para levar os mandamentos para o povo de Deus. Precisamos nesses últimos dias buscar esta graça, meus irmãos, que havia em Moisés, esta graça que Deus tinha colocado em seu coração, de viver em espírito e em verdade na presença do Senhor. Mas o que nós estamos vendo hoje, só Deus pode ter misericórdia. Eles estão torcendo a palavra de Deus, meus irmãos. Aquilo que era pecado, hoje para eles não é pecado mais. O pecado nunca deixou de ser pecado. Toda a vida o pecado é pecado, meus irmãos. Toda a vida o pecado é pecado. Ele nunca deixou de ser pecado. E hoje, meus irmãos, o mundo está, meus irmãos, entrando para dentro das igrejas. As igrejas, meus irmãos, aceitam todo mundo de qualquer maneira a entrar em comunhão. Muitos, meus irmãos, chegam na hora ali, e ali já tem um tanque, meus irmãos, dentro da igreja, e já faz o batismo sem a pessoa ser liberta. É algo terrível, meus irmãos. Para se batizar tem que se libertar, tem que deixar o velho homem, tem que haver uma resignação total em nossa vida, tem que se converter em espírito e verdade, para alcançar, meus irmãos, a salvação em Cristo Jesus. E o que nós vemos hoje é milhares de homens e mulheres que foram, meus irmãos, batizados, foram, meus irmãos, pessoas que se encheram da graça de Deus no começo, mas hoje estão frios, estão como que congelados, que vai, meus irmãos, ser condenado naquele dia, porque Deus não vai levar ninguém, meus irmãos, que está em pecado, será levado para os céus. Por isso eu prego, meus irmãos, não somos santos, mas precisamos santificar. Eu tenho orado a Deus constantemente, para que Deus santifique os meus ouvidos, para que Deus santifique a minha boca, que eu não venha sair nenhuma palavra torpe da minha boca, para que Deus santifique os meus olhos, para que eu não venha enxergar o pecado, as imundícias que o mundo oferece. Então, meus irmãos, precisamos estar preparados diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Não podemos ser igual ao mundo, meus irmãos, não podemos, temos que ser diferentes. A palavra de Deus é pura, santa e verdadeira, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Está entendendo, meus irmãos? Precisamos ser diferentes do mundo. E as igrejas hoje, meus irmãos, está tudo misturado com o mundo. Tudo que o mundo faz, as igrejas estão fazendo. Estão, meus irmãos. Alguns tempos atrás, meus irmãos, eu não vou falar o nome da igreja, nem o nome do pastor, mas alguns tempos atrás, eu levei, meus irmãos, eu trabalhava com turismo, né? Agora que eu parei. Então, meus irmãos, eu levei uma igreja ali em Jataizinho. Ali, meus irmãos, tem um lugar ali que é um lugar de lazer, e eu levei eles ali, meus irmãos, e descarreguei eles ali e voltei para casa. Eu moro aqui em Londrina, voltei para casa e combinei, meus irmãos, de tardezinha, 5 horas, buscar eles. E eu cheguei um pouquinho mais cedo, e quando, meus irmãos, eu abri o portão, eu vi, meus irmãos, o pastor dentro da piscina, ali de bermuda, sem camisa, e ali os irmãos, as irmãs, tudo ali pulando na piscina, e ali, meus irmãos, ouvindo músicas mundanas, música de raps, mundana, meus irmãos, mundanas, mundanismo total. Eles estão, meus irmãos, estão se infiltrados, meus irmãos, nas coisas do mundo, estão perdidos, meus irmãos. Se Jesus vir, vai ficar. Não adianta, meus irmãos, alguém querer debater daquilo que eu estou dizendo. Eu tenho a certeza, eu tenho convicção daquilo que eu estou vendo, porque diz a palavra do Senhor
e pelos frutos a gente conhece a árvore, se ela é boa ou se ela é mal. Pelo fruto você conhece, irmãos. Todos conhecem, é fácil de conhecer. Pelo fruto você conhece se a árvore é boa, se ela é mal. E ali nós vemos, meus irmãos, pessoas recebendo a oração por imposição de mãos desses pastores, homens mundanos, homens que estão atrás de dinheiro, homens que estão, meus irmãos, atrás da prata, do ouro, da riqueza do mundo. Agora, para onde que eles vão levar, que eu não sei, porque diz a palavra do Senhor que no céu não vai entrar nada que contamina, nada entrará no céu se contamina. Essas vaidades dessas irmãs que usam as pinturas, usa a correntinha, usa, meus irmãos, roupas transparentes, nada disso vai entrar nos céus, nada. E nós vemos, meus irmãos, alguns dias eu pregava que o rico, meus irmãos, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque o coração dele está na sua riqueza, o coração dele está nos seus bens materiais, está vivendo, meus irmãos, o desejo da carne. Então, meus irmãos, eu estava vendo, por que o pobre não aceita Jesus como Salvador? No que você está preso? No que as minhas irmãs estão presas? No que, meus irmãos, o ser humano está preso? O rico, meus irmãos, ainda vamos dar um desconto, porque é rico, tem dinheiro, vive da maneira que quer, come o que quer, vive as suas regalias. Então é difícil mesmo de largar, é difícil de largar a sua riqueza. Mas e o pobre, meus irmãos? E o pobre, no que ele está preso? Está preso no joguinho de futebol, está preso no joguinho de futebol no fundo do quintal, está preso, meus irmãos, no joguinho nos celulares, está preso, meus irmãos, em ouvir músicas mundanas, em cantar músicas mundanas, estão presos, meus irmãos, nas pinturas, estão presos, meus irmãos, nas blusas degotadas, nas roupas escandalosas, estão presos nos palavrões. É isso, meus irmãos, estão trocando a salvação da sua alma por mínimas coisas, e essas mínimas coisas impedirão o homem e a mulher de subir à mansão celestial. Pode ter a certeza que vai haver muita surpresa, meus irmãos, naquele dia. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ler um versículo da palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, aleluia, verso 9, glória a Deus. Capítulo 2, verso 9, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Algumas Bíblias, meus irmãos, têm as traduções diferentes, né? Essa está um pouquinho diferente. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 2, verso 9 de 1 Coríntios, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, glória a Jesus. Hoje, meus irmãos, quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, aleluia, perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é extraordinária. Aqui, meus irmãos, toda a palavra de Deus é, meus irmãos, uma exortação,
é uma profecia para nós. E aqui nós vemos o Senhor Deus, meus irmãos, usou o apóstolo Paulo para escrever 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, aleluia, que não subiu, meus irmãos, no olho do homem, o olho do homem nunca viu, e não subiu no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para nós naquele dia. Deus preparou algo extraordinário. Vale a pena, meus irmãos, nós dominar a nossa carne. Vale a pena, meus irmãos, nós lutarmos contra as hostes espirituais da maldade. Vale a pena, meus irmãos, nós lutar contra o pecado, contra as vaidades, contra a mentira, contra o engano, contra a falsidade. Vale a pena, meus irmãos, nós estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Vale a pena, meus irmãos, oh glórias a Deus. Quantos, meus irmãos, que já viveram uma época, meus irmãos, de adoração a Deus, quantos que aceitaram a Jesus, aleluia, aceitaram de coração, meus irmãos, aceitaram de verdade, viveram, meus irmãos, um conhecimento extraordinário com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas chegou o momento, meus irmãos, que o mundo enganou. Chegou o momento, meus irmãos, que eles caíram, voltaram, meus irmãos, os desejos da carne, voltaram a viver, meus irmãos, os desejos malignos. E ali, meus irmãos, agora estão ali lutando, meus irmãos, com as coisas do mundo e esquecendo que a qualquer momento o Senhor Jesus vai chamar pelo nome, aleluia. Ai daquele que não estiver preparado, ai daquele, meus irmãos, que não estiver, aleluia, oh glória a Deus, com o coração voltado ao Pai, com o coração voltado ao Filho, com o coração voltado ao Espírito Santo de Deus, porque serão pegos desapercebidos. Estão enganando a si mesmos, meus irmãos, estão enganando a si mesmos. Hoje, meus irmãos, tem um demônio chamado que é que tem, e esse demônio tem entrado nos corações de milhares de homens e mulheres, e até mesmo líderes, que têm aceitado esse demônio em sua igreja. Que é que tem isso, pastor Bonfim? Não, eu só acredito no que está na Bíblia, isso não tem problema. Ah não, aquilo também não tem problema. Irmão, se acredita no que está na Bíblia, ele luta contra o pecado e não a favor do pecado. Aleluia, Jesus. Não podemos, meus irmãos, lutar a favor do pecado. Temos que contrariar, meus irmãos, tudo que é pecado. Temos que abandonar. Temos, meus irmãos, que dominar a nossa carne. Aleluia. Porque um dia, meus irmãos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, aleluia, nós fomos sepultados. Isto é, sepultado quem morre, aleluia. Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, meus irmãos. Morremos para o mundo. Então, meus irmãos, eu fico meditando, quem está morto? Se nós estamos mortos, não podemos sentar diante da maldita televisão. Como é que o morto vai se sentar diante de uma televisão? Como que o morto, meus irmãos, vai chegar na frente do espelho e fazer suas maquiagens, pintar os olhos, a boca, o cabelo, as unhas, pôr correntinhas, pinces? Ué, mas está morto. Então, meus irmãos, está enganando a si mesmo. Aleluia, Jesus. Fomos sepultados naquele dia. Oh, glória a Deus. Eu fui sepultado em 1984, ali, meus irmãos, na represa Guarapiranga, em São Paulo. Nesta época, eu estava ali, meus irmãos, na Assembleia de Deus de Madureira. E ali, meus irmãos, o pastor Ralph Alinco Siqueira me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era um domingo de manhã, meus irmãos, 9 horas da manhã. Estava um frio, meus irmãos, que chegava a cortar, aleluia. Mas quando eu desci as águas batismais, eu esquentei no Espírito Santo. A graça de Deus desceu em minha vida, a bênção, a graça do
Pai, do Filho e do Espírito Santo desceu ali, meus irmãos, e encheu meu coração de alegria. Oh, glórias a Deus! A maior alegria do homem e da mulher é no momento, meus irmãos, que ele se entrega a Deus e desce as águas batismais, porque só subirão aos céus aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Senhor. E ali, meus irmãos, nós fomos mortos, aleluia, no batismo, e vivemos, morremos para o mundo e vivemos para Deus, aleluia. Essa palavra que nós estamos dizendo aqui, estamos lendo aqui nesta noite, aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus te ama, meus irmãos internautas. Deus te ama, minhas irmãs. Deus ama o ser humano mais que tudo neste mundo. É só você ler a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, porque haveis ter nela a vida eterna. Leia a Bíblia Sagrada para que você venha descobrir o grande amor de Deus pela tua vida. Deus ama o ser humano, aleluia. Quantos livramentos, meus irmãos. Eu ainda falava, meus irmãos, na oração, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi, meus irmãos, chamado, convocado diante do rei Nabucodonosor. Ali estavam, meus irmãos, os líderes, ali estavam os governantes, e ali, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que eles deram a ordem para que todos dobrassem o seu joelho e adorassem a imagem do rei Nabucodonosor, o qual ele havia levantado e assinado o edito na época. E diz a palavra de Deus que quando tocou, meus irmãos, quando tocou as harpas, quando tocou os aparelhos de som ali diante do rei e daquela multidão, todos rapidamente, com medo tremendo, se enjoelharam rapidamente diante da imagem. Mas diz a palavra de Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que viviam em oração, homens que viviam em espírito e verdade, não eram homens, meus irmãos, como Edir Macedo, não era não. Sadraque, Mesaque e Abednego não era homem como Valdomiro Santiago, não, meus irmãos, como Agenor Duque, não, meus irmãos, como Leonardo Salles, não era não, como Silas Malafaia, não, meus irmãos, eles não viviam no mundo, não, eles viviam em espírito e em verdade diante de Deus. Eles guardavam a palavra de Deus no seu coração, os mandamentos de Deus estavam ali plantados no coração deles. E os irmãos internautas têm que entender esta palavra. Entenda a palavra de Deus, meus irmãos, aleluia. Que se um dia você quiser entrar na mansão celestial, se um dia você quiser ser levado para o céu, você tem que abandonar os seus pecados, as suas vaidades, as suas idolatrias, aleluia, as imundícias que o mundo oferece, os seus desejos carnais. Tem que dominar, meus irmãos. É uma luta da carne contra o espírito contra a carne. Porque, meus irmãos, o espírito tem a convicção e a certeza que ele veio de Deus e ele quer voltar para Deus. Mas para ele voltar para Deus, ele tem que dominar a carne, porque não pode subir só o espírito e a carne ficar aqui. A carne, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que naquele dia nós seremos, meus irmãos, a palavra de Deus nos revela que os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Num abrir e num fechar de olhos, seremos, meus irmãos, transformados, aleluia, oh glória a Deus, em um corpo incorruptível, imortal e glorioso. Seremos imortal naquele dia, meus irmãos. Por isso nós devemos dominar a carne hoje. Se você não domina a carne, você não tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo da promessa, meus irmãos. O Espírito Santo é o selo da promessa. A igreja que não tem o Espírito Santo não vai subir para o céu naquele dia, aleluia. E eu quero alertar os corações que pode ser hoje.
pode ser hoje a vinda do Senhor Jesus, e nós precisamos estar atentos a isso. Aleluia. Prepare a sua alma, prepare o seu espírito, domina a tua carne e viva em espírito e em verdade diante do Senhor. Diz a palavra de Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego foi, meus irmãos, levado diante do rei naquele momento, e foi, meus irmãos, amarrado por 3 homens mais fortes do exército do rei. Amarrou Sadraque, Mesaque e Abednego, e com a ordem do rei lançou dentro da fornalha de fogo, aonde havia sido, meus irmãos, aquecida 7 vezes mais. Estava, meus irmãos, uma temperatura muito alta. Qualquer um que caísse ali, meus irmãos, ia ser derretido pelo fogo. Mas a palavra de Deus nos revela, aleluia, que o 4º homem, oh meu Deus poderoso, aleluia, o 4º homem, meus irmãos, aleluia, com roupas resplandecentes, entrou ali dentro da fornalha de fogo ardente e tirou a temperatura, meus irmãos, tirou a temperatura do fogo. O fogo não pôde queimar nem um fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego. É disso que eu quero que você entenda, meus irmãos. É disso, meus irmãos, que você precisa entender, que para servir a Deus em espírito e em verdade, você precisa dominar a tua carne e aceitar que tudo neste mundo é pecado, tudo neste mundo é vaidade, tudo é ilusão. Passará tudo, meus irmãos, na terra, aleluia, tudo passará nesta terra, mas a palavra de Deus permanecerá para todo o sempre, aleluia. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passará. Que Deus, meus irmãos, te abençoe, que Deus te guarda, que Deus te dá graça, aleluia, que Deus te dá sabedoria dos céus. Não é sabedoria da teologia da terra, não, meus irmãos. Ah, pastor, então eu não posso estudar teologia? Pode estudar. Você pode estudar a teologia, mas todos os dias buscando o Espírito Santo, que é o mestre da teologia. Ele, meus irmãos, é o mestre da teologia. A teologia de Deus é maior do que a teologia da terra. Não podemos trocar a teologia do Espírito Santo pela teologia da terra, meus irmãos. Eu vi agora esses dias, meus irmãos, um homem que podemos dizer que era um super-homem entendido na palavra de Deus, extraordinário. Meus irmãos, olha, é difícil a gente conhecer, meus irmãos, ou ver um outro homem com a sabedoria deste homem. Eu não vou dizer o nome, porque, meus irmãos, não devemos falar, né, o nome deste homem. Mas é um homem, meus irmãos, que já esteve em Israel, já esteve, meus irmãos, lá, meus irmãos, na Palestina, já esteve, meus irmãos, na Jordânia, já passou em Jerusalém, em muitos lugares, até em Belém, onde Jesus nasceu, já passou por ali. É um homem, meus irmãos, cheio da teologia, cheio de entendimento, mas somente a teologia, meus irmãos, cura. Não tem o Espírito Santo para ensinar, meus irmãos, a guardar e viver a esperança de um dia ir para os céus. Não tem, porque ele abriu a boca no vídeo esses dias e disse, meus irmãos, que não haverá mais arrebatamento. Já ficou contra o Espírito Santo, já ficou contra o Senhor Jesus. Mas por que ele não tem mais essa esperança? Ele disse que não tem, meus irmãos, não tem mais arrebatamento. Por quê? Porque ele não vai subir. Eu vi ele, meus irmãos, fazendo uma reportagem, meus irmãos, e ali naquela reportagem, ele sentou numa pedra, lá na terra de Israel, e estava de bermudona, de bermuda. Oh, meus irmãos, aleluia. Estas são as mínimas coisas que eu quero dizer. Mínimas coisas. Eles me chamam de louco. Não, mas esse pastor Bonfim é louco. O que é que tem? O que é que tem um crente ficar de bermuda? O que é que tem? Não, meus irmãos, devemos se vestir como homens de Deus, aleluia.
Por isso que eu digo para você que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram salvos por Deus. O próprio Deus entrou ali na fornalha, meus irmãos, e livrou eles ali, aleluia. Eles não foram queimados nem um fio de cabelo da sua cabeça, porque, meus irmãos, eles não tinham os desejos que tem os pastores no dia de hoje. A gente fala pastor, mas nunca foi pastor, né? Imagina, meus irmãos, são igrejas seitas. Não é igreja, são seitas. São seitas, meus irmãos. Não tem Deus em suas vidas. Tem uma aí, meus irmãos, que não pode doar sangue. Imagina, Jesus derramou a última gota de sangue por mim e por você, e Ele não pode doar sangue para salvar uma vida. Aí diz, meus irmãos, que conhece a Deus, que conhece a palavra. Conhece não, meus irmãos, não conhece. Venha buscar em oração, aleluia. Busque a Deus em oração. Vai pregar? Ore primeiro antes de pregar. Não é subir e cumprimentar o povo e sair pregando, não. Tem que orar para pregar, meus irmãos. Tem que orar, meus irmãos. Tem que orar e jejuar, para que não caias em tentação. O que nós estamos vendo hoje, a maioria, meus irmãos, desses homens estão caindo na tentação, nos desejos carnais, vivendo as regalias que o mundo oferece. E ali estão, meus irmãos, sentando nas mesas, meus irmãos, redondas, ali discutindo, meus irmãos. Só Deus para ter misericórdia. Se formos falar tudo, vamos ficar a noite inteira aqui, né? Mas tem aí um tal aí, meus irmãos, que chama ele de pastor, mas não é pastor, é cantor. Que ele, meus irmãos, apareceu ele ali dentro de uma piscina fazendo batismo, nu, meus irmãos, só com a roupa de baixo, ali fazendo batismo dentro da piscina. Mundanismo, maligno, diabólico, satânico. Ali foi um batismo satânico. Ali Deus não está ali, meus irmãos. Não está ali, não adianta. Ali foi, meus irmãos, algo satânico. São pessoas, meus irmãos, que estão vivendo na maçonaria, estão se disfarçando de crente, né? É lobos, meus irmãos, disfarçando de ovelha, e se misturando no meio do povo, enganando você que conheceu a verdade, caindo na mentira dele e nos enganos. É o que diz a palavra do Senhor, que nos últimos dias seria enganado, meus irmãos, seria enganado, até os escolhidos seriam enganados por esses homens mentirosos, enganadores, que pensam só na prata, no ouro, no dinheiro, não pensam na salvação da tua alma. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde e que você venha guardar esta palavra no teu coração. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. A maioria estão achando, meus irmãos, que para Deus amar ele pode viver de qualquer maneira, que Deus está amando. Mas não estão, meus irmãos, não tem o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus guarda a doutrina do Senhor. Quem tem o amor de Deus guarda a palavra de Deus em seu coração. Quem tem o amor de Deus vive na oração, no jejum, na consagração diante do Senhor nosso Deus. Aleluia. Que Deus abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, irmãos internautas. Fiquem na paz do Senhor Jesus.